Olá pessoal, vídeo extra aplicando a nova ferramenta de cabos Dualplan para lajes prediais protendidas. Se você já trabalhou com esse tipo de solução ou assim como eu admira muito, esse vídeo é para você. Bora pro vídeo? Bom, eu montei um exemplo mais ou menos retangular. As dimensões dessa laje aqui estão em torno de 56 por 20 metros, né? A espessura de 20 centímetros e as vigas no geral são de 20 por 60. Eu não trouxe os pilares, mas enfim, a gente vai trabalhar muito bem com isso aqui. Aqui na tela eu já deixei alguns cabos prontos, os horizontais. Eles possuem sempre uma ancoragem ativa de um lado e passiva do outro, né? Tem alguns grupos aqui com 3 cabos, outros grupos com 2 cabos e alguns cabos individuais também. A distância entre os cabos nos grupos é sempre de 7 centímetros. Eu vou criar com vocês o primeiro dos meus cabos verticais para a gente entender como funciona. Tá? Eu vou dar um duplo clique com o botão direito aqui em qualquer um dos cabos na tela, porque dessa forma eu vou puxar já as configurações do cabo horizontal que eu vou clicar, né? Por exemplo, a dimensão da bainha, a cordoalha, ancoragem, né? E basicamente eu vou só ter que alterar os eixos. Legal. Aqui na primeira aba eu vou destravar os eixos para poder editá-los, né? Então eu vou vir aqui em Plan, né? Para editar o eixo em planta. E os cabos verticais eles são distribuídos em faixas, vamos assim dizer, né? Diferente dos horizontais que eles estão distribuídos mais uniformemente sobre a laje. Esse cabo que nós vamos criar aqui vai ser mais ou menos uma faixa que se encontra aqui na laje. O primeiro segmento desse meu cabo vai ser de 60 centímetros, depois eu vou pular para o segmento central, o terceiro segmento, que vai ter um comprimento de 180 centímetros, e o último segmento, né, para tornar o cabo simétrico, também vai ser de 60 centímetros. Já o segmento 2 e o segmento 4 são uma consequência da dimensão da laje nesse trecho aqui que tem 16 metros. Então vai ser 16 metros dividido por 2, menos 60 centímetros, menos 180 dividido por 2, né, menos 90 centímetros, menos 5 centímetros, que é a distância da face da laje para onde o cabo começa. Se não deu para entender por que nós precisamos demarcar esses segmentos, agora vai ficar claro, tá? Nós estamos construindo o nosso eixo em planta. E esse segmento número 2, né, na direção de Y, ele vai andar 190 centímetros. Depois eu venho com um trecho reto, ou seja, não tem variação em Y. E depois eu volto 190 centímetros, né, então menos 190 aqui. Tá? Olha como é que vai ficar o nosso cabo em planta. Aqui tem um esboço dele, tá, no meu mouse. Tem um desvio grande de 190, né, para dentro. Se você quiser entender melhor sobre como configurar os eixos, no primeiro vídeo dessa série, onde eu passo os arquivos do cabo para você usar aí também, eu também ensino a manusear todas as opções possíveis e imaginárias. É só você assistir, eu vou deixar um card aqui, você pode clicar lá e assistir, ok? Legal, o eixo em elevação eu vou só fazer uma pequena alteração. Ao invés de descer 2,5 centímetros na cota, né, em Z, ele vai descer só 0,75 centímetros. Senão o cabo vertical vai colidir com o cabo horizontal. Bom, os eixos estão configurados. Eu vou só passar ali na última aba, tá, para renomear o cabo para C07. Aqui nessa última aba tem configurações para a gente dar o nome para o cabo, né? Configurações para a gente entrar com o esforço, o alongamento, número de cordoalhas, classe de aço, enfim. Todas essas informações do meu modelo, né, elas podem e vão ser extraídas nas tabelas de quantidade depois. Tá? Por isso é importante a gente preencher aqui. Então, tudo certo. Eu vou só rotacionar o cabo antes de colocar ele na tela, aqui embaixo. E vou entrar agora com uma referência à laje. Tá? Ele vai ficar 150 centímetros na direção de X em relação a esse ponto. Depois 5 centímetros para cima na direção de Y. Né? E em Z vai ser 8 centímetros. Já para deixar a cota inicial do cabo correta em função da cota da laje. Tá? Legal, e agora a gente pode copiar, vão ser 4 cópias, ou seja, no total 5 cabos a cada 75 centímetros. E aí depois eu posso espelhar para o outro lado. Vamos dar uma olhada no modelo. Então eu vou desligar as lajes e as vigas aqui para a gente só enxergar os cabos.
Visualmente, eu conseguiria identificar as interferências, né, aqui por meio do modelo 3D, entre os cabos horizontais e os cabos verticais principalmente. Tá? Mas eu tenho uma ferramenta própria para isso, o Collision Check. Né? Aqui no centro eu consigo identificar que não tem interferência. Na verdade, eu acabei de tomar esse cuidado, né, de subir a elevação dos cabos verticais ali no centro, aquele 0,75 centímetros, lembra? Por isso que não vou ter nenhuma interferência aqui entre os cabos verticais e os horizontais. Mas vindo aqui um pouquinho mais para baixo, né, com outros cabos, olha só, aqui eu tenho interferências. Tá? Eu já sabia, esse foi um projeto que foi feito inicialmente no CAD, sofreu uma revisão, né, devido a algumas interferências entre os cabos. Se tivesse sido feito no Allplan, né, desde o início, provavelmente não teriam ocorrido essas revisões. Só dar mais uma bisbilhotada no modelo, tá? As elevações aqui elas são bem sutis, né? Mas tem alguns cabos aqui mais para a esquerda que a gente consegue ver melhor, tá? Basicamente, as ancoragens são muito parecidas entre a ativa e a passiva, né? Mesma dimensão da placa, né? O que muda é que na ancoragem ativa existem duas peças a mais, né? Um anel e uma tampa ali, uma proteção, né? Que é preenchida com graxa. E que aqui no modelo é representado por esse último cilindrinho aqui, tá? Que quando a ancoragem é passiva, então não tem esse cilindro aqui, só na ancoragem ativa. Pessoal, sobre as listas, eu já tenho algumas que eu customizei aqui no meu padrão na tela, né? Lista de quantidade dos cabos, resumo de cordoalhas, né? E a melhor de todas, a que mais salva meu tempo, é a lista de coordenadas. Tudo isso aqui foi extraído 100% automaticamente, tá? Eu não escrevi nenhuma dessas listas na mão. E essas listas, elas leem as informações do meu modelo. Ou seja, eu inseri agora o cabo C07 aqui, né? Ele puxou as informações do meu cabo automaticamente. Tá? Se eu der algum voltar aqui, né, com um Ctrl Z, voltar alguns passos, aqui para o momento que o cabo C07 não existia ainda, a gente vai conseguir ver que a lista de quantidade não possuía a linha do C07. Tá? O resumo também estava com outros valores. Essas listas aqui elas estão lendo tanto as informações dos meus cabos horizontais quanto dos verticais, tá? Mas eu teria que montar duas pranchas diferentes, óbvio, né? Seriam duas listas separadas. Tá? Só não fiz isso porque é um exemplo didático. Por exemplo, eu vou extrair aqui as coordenadas só desse cabo que a gente acabou de criar, o C07. Tá? O padrão da minha lista de coordenadas é mais para infraestrutura, tá? Então provavelmente eu vou ter um pouco mais de colunas do que eu vou necessitar. Mas enfim, aqui estão as coordenadas tanto dos pontos de inflexão desse cabo, né? Quanto pontos que estão sendo extraídos a cada 1 metro ao longo do cabo. Tá? Eu configurei para que fosse extraído dessa maneira, pontos de inflexão e pontos a cada 1 metro. E só para não passar em branco, eu vou tirar um corte real, né, desses cabos que nós acabamos de criar. Tá? Um corte passando bem no meio aqui da laje, para apresentar a posição dos cabos verticais em relação aos cabos horizontais. E aí, já escolhi a posição do corte, é só colocar na tela e pronto. Então, só para encerrar, deixa eu abrir aqui alguns detalhes 2D, né, finais, minhas pranchas. Lógico, não está completo ainda, mas dá para a gente ter uma noção do padrão de alguns detalhes que nós conseguimos chegar a partir de um modelo 3D. Então, uma prancha com alguns detalhes, com o corte que nós acabamos de criar, as listas e por aí vai. Se você gostou dessa série, eu convido você a baixar a licença trial de 30 dias gratuita do Allplan. O link eu vou deixar aqui na descrição. E assistir também aos treinamentos completos da ferramenta que tem aqui no canal do YouTube. Tá? Mais do que a licença trial e os treinamentos gratuitos, você também pode contar com o meu apoio para aprender a manusear a ferramenta. Qualquer dúvida que você tiver, manda um e-mail para mim, ali para suporte@beamworks.com.br. Vou ficar esperando o seu e-mail lá, ok? Um forte abraço e até a próxima!